Aleluia, Jesus. E o Senhor lhe disse, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Aí Deus fala com Gideão, né? Quando ele diz que a casa dele é a mais pobre, ele é o menor da casa dele, e Deus diz para ele assim: louvado seja Deus. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Bem-aventurado o homem e a mulher quando Deus é com ele, é com ela. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Olha o que Deus falou para Gideão, porque Deus era com ele. Eu sou contigo, Gideão. Eu sou contigo, Gideão. Eu sou contigo. Tu ferirás os medianitas. Louvado seja o nome do Senhor, como se fosse um só homem, porque eu sou contigo. E ele lhe disse, agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que é tu que falas comigo. Porque a gente tem que pedir um sinal a Deus. Deus tem que mostrar que se é Ele realmente que está falando com você, comigo. Aí você tem que, peraí, Deus mandou eu fazer algo, Deus quer que eu faça isso para Ele, mas Deus tem que me dar um sinal de que é Ele verdadeiramente. Foi isso que Gideão, um homem sábio, ele buscou saber de Deus. Um sinal para ver se era Deus mesmo. Foi isso que eu fiz com o dito cujo. Eu fiz isso com o dito cujo, com o Jumar. Aí quando ele não deu o sinal, eu digo, ai, isso não é Deus não. Isso não é Deus não. E aí pulei fora, tirei meu corpo de fora. E ele começou a desfazer de mim, desfez de mim. Eu desfazia dele. Pior ainda também. Louvado seja Deus. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me o sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga meu presente. Olhe, é o Senhor, não é Deus que está falando comigo. Então eu vou pegar um presente para o Senhor. Eu rogo-te que o Senhor não saia daí. Eu rogo-te que o Senhor não saia daí. Aí Gideão foi, pegou o presente para Deus, para oferecer a Deus o sacrifício. O sacrifício, quando voltou, o Senhor estava lá. Aí Deus mostrou que era Ele. Louvado seja Deus. Rogo-te que aí entrou Gideão, preparou um cabrito, pães asmos, um efa de farinha, carne pôs no cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do cavalo e lhe ofereceu. Ao sacrifício de Gideão. Porque naquele tempo, no Antigo Testamento, se oferecia sacrifícios a Deus. Era um presente, você chegava diante de Deus, com presente oferecia a Deus. O presente no Antigo Testamento era dessa forma assim. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne de pães asmos, põe-no sobre esta penha e derrama-lhe o caldo, e assim o fez. Então o anjo de Deus instruiu a Gideão como era para ele oferecer o presente para Deus ali. E Gideão obedeceu.
Louvado seja Deus. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Olha para isso. Ele tocou o quê? A ponta do cajado. O anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Porque no Antigo Testamento, o anjo, sendo espírito, ele se transfigurava numa pessoa, e até o servo, a serva do Senhor, falar com ele, falar com ela. E conversavam mesmo, riam, davam o recado de Deus, abençoava o servo, a serva de Deus, uma maravilha. Algo que é Deus. Que transforma o invisível no visível. Transforma o invisível no visível. E aí o anjo do Senhor, ele aparecia na forma de homem, com carne. Com carne, se sentava, andava, bebia, tomava água, comia. Gente, isso é uma maravilha. É o nosso Deus no jogo divino. É o nosso Deus, aleluia. É o Shua, ser supremo, é o Senhor dos exércitos. É Deus no jogo divino, fazendo maravilhas como esta também. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás.